moça, se você conseguir me deixar bonita nessa imagem, você vai pro céu. Mas eu acho que você é na imagem. Então, do ponto de vista biológico, material, nós somos filhos de quem? Do nosso pai e da nossa mãe, biológicos. Ah, mas eu não fui criado pelos meus pais. Minha mãe era uma menina, engravidou muito jovenzinha, me entregou para adoção. Parabéns, então você tem duas mães. Deve gratidão a duas. Mas eu devo gratidão àquela que não me criou. Ela não me abortou. Ela me deu de presente a vida orgânica e teve bom senso de entregar para outra família bebê que não conseguiria criar sozinha. Muitas vezes no passado, a gente via as meninas grávidas, o que a gente chamava de mãe solteira, né? Como se fosse um ser autóctone, engravidou sozinha. Parece que isso não acontece. Parece que tem participação de outra pessoa. No passado, as sociedades mais tradicionais olhavam meio torto para aquela menina, jovenzinha, grávida, mãe solteira, heroína. Palmas para ela. Alguém que teve coragem. Por isso, hoje, nós temos a felicidade de estar aqui, de aproveitar esta encarnação. Do ponto de vista espiritual, nosso Pai é Deus. Foi quem nos criou. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, explica a diferença entre parentela corpórea e parentela espiritual. A primeira é essa da qual nós falávamos, do ponto de vista biológico. Então nós temos pais, avós, bisavós, trisavós, tios, tio-avô, tia-avó, né? Aí nós nos consorciamos com alguém, né? Acho tão bonito alguém dizer assim, casou, né? Consorciou-se, porque juntou a sua sorte com a sorte daquela pessoa. É tão triste quando alguém está assim, fulano contraiu núpcias. Porque a gente contrai sarampo, é catapora, não é casamento. Então, por consórcio se estabelece uma família paralela, que nós dizemos a família por afinidade, né? Em virtude do casamento, da consorciação. Tem vínculos, tem deveres, tem obrigações. Mas, do ponto de vista espiritual, nós somos filhos de Deus. Agora eu quero uma minha pesquisa aqui de opinião pública. Eu quero que levante o dedinho de quem é filho único. Quem é filho único? Quem tem um irmão ou irmã? Então, família de dois. Quero saber quem tem dois irmãos ou irmãs. Família de três. Quem é que tem 3 irmãos? E quem tem 4? 5? 6? Bem, se vê que na plateia há muitas pessoas jovens. Tem uns jovens como eu, assim, jovens há mais tempo, e tem outros jovens. Porque antigamente, e aí eu não falo muito antigamente, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, as famílias tinham 10 filhos. Eu não cheguei lá aos 10, por isso que ela não pôde levantar o dedinho. 11? 10. São jovens ainda. Então, no passado é comum a gente ouvir a história assim, vovó tinha 12 irmãos. Que coisa linda, né? Aí a gente pensa, meu Deus, essas mães, que heroínas. Alguém pode dizer, mas eu trabalhava fora, como se todo o trabalho fosse fora. Muitas de nós, quando a gente chega no trabalho, senta-se um mesinho e diz, ainda bem que eu cheguei no trabalho agora, posso respirar um pouco, né? Porque o grosso do trabalho está lá em casa. Aí vamos falar de um casalzinho hipotético. O João e a Maria, os dois aqui da Palhoça, vão se consorciar. Vão juntar seus bens, a sua boa vontade, a sua disposição, querem uma família, e como diz o ditado, quem casa quer casa. Alugada, comprada, construída, tanto faz. Aí ele diz assim, mas eu com meus pais moram aqui,
eu quero comprar um lote aqui, ou alugar uma casa aqui no Passar 20. E ela diz, não, mas a minha família está toda no Rio, então a gente vai morar lá. E fazem aí uma negociação. Aí a nossa casa como vai ser? Vai ser assim, vai ser assado. E depois que a gente casar, como é que nós vamos fazer? Eu trabalho em tal local, tu trabalhas em tal local. Começa a fazer um planejamento material. Ótimo. Isso faz parte da lei do progresso, da lei da sociedade que está aqui, não é no cérebro. Tá? O cérebro é físico. Quando eu aponto para a cabeça, eu estou falando da mente, que é do espírito. Faz uma programação material, justíssimo. Aí decidiram morar aqui, não morar lá, vão morar no centro da Paris. Aí passa um tempinho, a vida vai melhorando. E ela bem, eu acho que agora está na hora da gente convidar o espírito para chegar aqui, para ser filho, para ser filha. E aí o casal se desdobra em planos. Dizem os especialistas em material de construção, lojas de material de construção, o período em que as famílias mais investem na casa é quando há gravidez, quando há filhos a caminho. Sabe o que é isso? Nós estamos preparando o ninho, ajeitando melhor a casa. Faz parte da lei do progresso. Aí o Joãozinho e a Maria conversam, não, mas como é que vai ser? Se for menino vai se chamar João Pedro, se for menina vai ser a Maria Alice, né? Escolhe o nome, tá bom, tá escolhido. E aí, quem vai ser o padrinho, a madrinha? E aí, onde é que vai estudar? Com quem a gente vai deixar? Né? Qual vai ser a escolinha? E depois, qual é a escola? Não, eu vou dar para o meu filho a melhor educação que eu puder, vou botar no melhor colégio que eu possa pagar. Eu vi aqui chegando uma mãe com 2 crianças ou 3 crianças a você. Ela trouxeste 2 ou 3? Por enquanto, 2 que eu saiba. Não tem mais 5 em casa, só trouxe o que tem, né? Palmas para vocês. Palmas para quem traz os filhos para a casa espírita. Porque enquanto a criança está aqui, inclusive dormindo no colo dos pais, o espírito está sendo tratado. E aí o Joãozinho e a Maria fazem um planejamento todo e pensam, eu vou colocar essa criança na melhor escola, para dar a melhor educação. Errado, completamente errado. O que a escola dá, quer dizer, vende ou entrega, se for escola pública, é instrução. Quem dá educação são os pais. Tarefa indelegável. Quem coloca limite, quem dá disciplina, quem dá exemplo são o pai e a mãe. Ou, eventualmente, na falta do pai, o avô, na falta da mãe, uma tia, madrinha, avó, aquela pessoa que cuida da criança. E a entrega do exemplo é indelegável. E a entrega da disciplina é indelegável. Quem é jovem como eu, acho que o Nazareno é jovem assim como eu, há algumas décadas já, quando a gente era criança, isso eu estou mentindo, às vezes o pai olhava. A mãe, ela dava um olhar lá da ponta da mesa que perfurava o perispírito da gente. E nós entendemos, em casa vai ter conversa. Né? Um pouco antes, na geração dos nossos pais, aí há 80 anos atrás, a educação se dava na base do autoritarismo. O que valia era a vontade do pai e da mãe. Aí veio esse povo assim que ficou meio traumatizado com o autoritarismo, esse pessoal que nasceu nas décadas de 50, 60, 70, e o que nós pensamos genialmente? Meu filho, minha filha não vai passar pelas dificuldades que eu tive. Imagina se eu vou botar para trabalhar com 18 anos. Vou exigir, vou disciplinar? Não. Vai ser um príncipe, uma princesa. E daí nós caímos em outro oposto, que é permissividade. Então eu vou dizer para vocês, o que tem hoje por aí de criança chata, mal educada, sem limite, a culpa é da criança? Não. A culpa é dos pais que quiseram criar príncipes. Dar disciplina para os filhos é importantíssimo para os filhos. E
sociedade onde eles vivem. Não é legal quando a gente chega numa cidade bonita, limpinha, que ninguém bota lixo na rua, ninguém picha a parede, ninguém rouba o que é dos outros ou furta o que é dos outros. Isso é fruto de quê? O sistema policial, o Estado, é fruto da educação. Então, educação significa dar afeto, carinho, amor, alimento. Muita gente aqui já deve ter feito bolo na vida, né? Então, vou dizer para vocês uma coisa, quem já fez vai identificar. Eu vou botar numa bacia 3 xícaras de trigo, 2 de açúcar, uma cenoura média ralada, 2 ovos, uma pitada de sal, meia xícara de óleo, uma colher de sopa de fermento. Vou misturar tudo, vou colocar no forno a 180 graus durante 30 minutos. O que vai sair? Bolo de cenoura. É mais ou menos essa receita, né? Agora vamos fazer aqui, como é teu nome? Christian. Então vamos imaginar que o Christian é o meu filho, bebê. Vamos imaginar o Christian bebê. E eu penso assim, eu vou colocar aqui 1 tonelada de amor, 3 gramas de disciplina, limite, 1 grama de desafio, muito estímulo, toneladas de conforto. Vou mexer tudo, vou colocar na escola durante 18 anos. E o Christian vai sair um adulto perfeito? E se eu replicar essa receita em casa? Se eu tiver o Christian, o João, a Maria, a Joana, e eu repetir a mesma receita, quem aí tem 2 ou 3 filhos, dá para... Qual é o seu nome? Sinara. Dá para tratar um filho igualzinho a gente trata o outro? Não. Porque eles são diferentes. Eles são espíritos, biologicamente nossos filhos, espiritualmente filhos de Deus, herdeiros de si mesmos, do seu passado, que felizmente a gente não conhece. Nem o deles, nem o nosso. Imagina você embalando o bebezinho, amamentando, e dizendo, minha querida, hoje a gente está bem aqui, né? Eu te perdoo, na encarnação passada você foi minha assassina. É assim que funciona? Vejam o poder do amor de Deus e a misericórdia contida no conhecimento do passado. Aí, alguém aqui já foi na maternidade? Antigamente a gente ia na maternidade fazer visita. Hoje em dia tem que esperar a criança fazer 3 anos, tomar todas as vacinas para poder visitar. Estou exagerando. Mas quem já foi na maternidade? Ou na casa de uma comadre, visitar um bebezinho recém-nascido. Chega lá, a casa toda movimentada em torno daquele pacotinho de gente. 2,5 kg, 3 quilos, quando grande, 4 quilos, né? Aquela coisinha redonda, careca, banguela, que todo mundo acha a coisa mais fofa. E diz, parece um... Não é. Não é. Ele parece, mas ele não é. O corpinho é pequeno. Quando ele dorme e desdobra, o que acorda do outro lado? Um espírito adulto, com todas as suas mazelas, com todos os seus talentos. E por que ele vem tão pequenininho? Nós não poderíamos ter filhos já grandes, por alguma razão? Ou, como diz a revista Espírita em alguns planetas, a infância em 2, 3 anos termina. Por que eles nascem tão pequeninos aqui? Para nos despertar a ternura, a vontade de proteger. Eu assistia com a minha sobrinha um documentário na TV, assim, formas de nascer. Aí aparece lá, o peixe libera o seu sêmen, né, no rio. A fêmea do peixe vem e deposita ali os seus ovos. No meio da água aquilo se mistura e vem os peixinhos. A tartaruga vem na calada da noite, na lua cheia, cava areia até onde a temperatura está boa. Deposita 300 ovos. Tapa, e vai embora. E virem-se as tartaruguinhas. De cada 100 que descascam, 2 sobrevivem. Porque as outras, os passarinhos comem, os peixes comem. A girafinha, sabe como é que ela nasce?
De uma altura de 4 metros, cai, poft. Aí ela está meio trôpega das perninhas, uma hora depois ela levanta as perninhas, mama e sai correndo atrás da mãe. E os nossos filhotinhos humanos nascem com 10%, 8% do peso da mãe. Então uma mulher aí de 50 quilos vai ter um bebê de 3 quilos, grosso modo. Vai ter que tratar no peito, vai ter que ensinar essa criaturinha a andar, a segurar a própria comida, mais tarde a tomar banho, pentear seus cabelos e todo o resto. E depois vai ter que ensinar a criatura a trabalhar e sobreviver, e com sorte, lá pelos 25, 30 anos, ele vai sair de casa, vai conseguir se sustentar. A nossa vida como pai e mãe não é fácil, como a da tartaruga que vira as costas e vai embora. Não! A gente tem que ralar, tem que trabalhar. Vocês já ouviram que o nosso planeta é de provas e expiações, né? Daí a provação. Quem é pai ou mãe, não importa a sua idade, não importa a idade dos filhos. O filho pode ter 20, 30, a filha pode ter 40, 50. A mãe e o pai sempre, até fecharem os olhos nessa terra, vamos estar preocupados. Meu filho, estás bem de saúde? Minha filha, está tudo bem na tua casa? Nós precisamos de ajuda, não é? A senhora que é jovem, eu acho que há mais tempo do que eu, né? O vínculo que se forma entre pais e filhos não termina. Não existe divórcio de pai e filho. Alguém diz, aquela vai a minha ex-filha, minha ex-mãe, não, teu ex-marido, ex-companheiro, ex-esposa. De filho a gente não se dissocia mais. Essa associação foi planejada no mundo espiritual. Houve uma... Você lembra, já tem muito assunto, tá? Então tu me faz assim que eu vou... Mas eu estou em 16 minutos. Uma psicoterapeuta que reuniu muitos pesquisadores, chamada Bárbara Wambach. Ela escreveu um livro chamado Vida Antes da Vida. Uma obra esgotada que nós encontramos hoje em dia na estante virtual, algum selo eletrônico, às vezes na Amazon aparece alguma coisa. Qual era a hipótese de pesquisa dela? Que as emoções que a mãe sente durante a gravidez iriam reverberar de alguma maneira na saúde física da criança, do filho, depois que nascesse. Então, como é que fez? Chamou um monte de estudante, muitos voluntários, e começou a fazer uma pesquisa. E pegava pessoas adultas, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você sempre fazia uma pesquisa para ver como foi a sua vida intrauterina, quer dizer, dentro da barriga da mãe, para resgatar traumas antigos. Qual foi a descoberta dela de pesquisa? Que a maior parte das pessoas ia além da vida intrauterina, voltava à vida pré-uterina, voltava à memória que teve da erraticidade e algumas vezes das vidas anteriores, né? Fazia a regressão hipnótica, fazia uma série de perguntas e a pessoa ia dizendo: eu me chamava fulano de tal, eu vivia em tal cidade. E não foi pouca coisa. Das pessoas que aceitaram ter o seu nome publicado nesse livro, no total deu 750 pessoas. Ela fez a pesquisa em mais ou menos 4 mil. Mais da metade chegou nessas memórias, 2/3. E 750 concordaram que isso fosse publicado. Então isso virou um livro, lá em 1972. O livro é fantástico. Para quem tem ainda alguma dúvida sobre reencarnação, é um excelente relato. E aí coisas estranhas aconteceram nessa pesquisa. Eu vou falar rapidamente. Primeiro, a totalidade deles diz que é um espírito nem homem nem mulher. É um espírito, confirmando aquilo que nos informa o livro dos espíritos. O gênero está ligado à biologia e à necessidade provacional que nós temos. E à necessidade de resgatar coisas do passado. Então, o espírito diz assim, não, porque eu sou mulher, eu sou diferente. Na relação passada eu posso ter
sido homem e poderia ser novamente na próxima. Hoje o cidadão que é muito machão, que se acha homem, pode ter sido uma garota, pode voltar a ser. Por quê? O gênero masculino ou feminino é escolhido de acordo com a necessidade evolutiva que eu tenho. E dentro da necessidade evolutiva aí de toda a espécie está a programação para ter filhos. Porque se não houver esteio biológico, não tem como a reencarnação se processar. E aí nós vamos encontrar um grande contingente de pessoas que são estéreis, que não podem gerar filhos. E para quem lê a Bíblia, o Antigo Testamento está assim de casos de homens e mulheres que não poderiam ter filhos, gerar filhos. A doutrina espírita nos explica. Pessoas que cometem abortos por repetição estão se candidatando à infertilidade nas próximas encarnações. As pessoas que estão hoje cometendo aborto estão batendo a porta na cara de um conhecido, porque daqueles 750 lá que pesquisaram, 86% disseram que conheciam os pais, que já conheciam o espírito dos irmãos e aqueles com quem estavam casando, se consorciando agora. Então a gente não está mandando um estranho de volta, a gente está batendo a porta na cara de um amigo. Porque a maior parte daqueles que estão na nossa família de afinidade são espíritos amigos. Tem aí uns 10, 5% que são aqueles que não são propriamente amigos. Vou trazer um exemplo aqui. Quem tem família numerosa sabe. Aquela família abençoada. Todos se amam. O pai e a mãe vivem numa harmonia só. Oram, levam os filhos ao templo, à casa espírita, à igreja, dão bons exemplos, tudo gente do bem. Tem aí 4 filhinhos, 4 anjinhos, um melhor que o outro. Vem o 5º, que é uma criaturinha da banda mais escura, das trevas, do mundo trevoso. Todo complicado, todo errado. E por quem a mãe se derrete? É pelo complicado. Conhece, né? Conhece, tio. Às vezes, o filho que demanda muito pai ou mãe dá um tratamento, tentam dar um tratamento igual para todos, não conseguem, obviamente. A gente sabe que isso é uma falácia. Né? Porque cada filho vai despertar em nós uma afinidade, uma simpatia por uma razão diversa. E tem um filho que não se contenta com aquilo. E que pequenininho vem atrás assim, oh mãe, oh mãe, oh mãe. Tem aqueles que grudam, que não deixa a gente lavar uma louça, fazer uma comida, que ficam agarrados, crescem um pouquinho e dizem, mas oh pai, eu queria fazer tal coisa. E o pai diz, não, mas pai, todo mundo vai. Aí o que as mães adoram isso? Todo mundo vai. E o que a gente diz como mãe? Isso! Aprendemos na mesma escola. Eu não sou a mãe de todo mundo, eu sou a tua mãe. Então isso não está correto, você não vai. Mas a mãe, o pai, e a criatura insiste. É aquele filho que demanda. E no final, para desgosto dos demais, o que os pais fazem? Cedem. Quem é que vai junto? Cedem para aquela criatura. Vocês sabem quem é esse filho? É aquele a quem foi sonegado amor, afeto, disciplina no passado. Então ele bate na nossa porta hoje, lá no plano espiritual, dizendo assim, e você, que foi meu pai no passado e não me deu bola, agora eu vou voltar. E você vai para a bola. Né? Filhos que demandam, filhos que dão problema. Eu vou falar muito rapidamente. Filhos que são doentes física e espiritualmente. O filho, a filha doente, é uma missão. Principalmente naqueles casos em que a gente sabe que o prognóstico é difícil. Que a criança vem com uma síndrome que vai impedir o seu desenvolvimento pleno, físico ou mental.
aqueles filhos que têm limitação severa, que não conseguem falar, que não conseguem andar, crianças que aparentemente tinham tudo para ser muito saudáveis, mas há um problema no parto, falta, olha a preciosidade da biologia, né? Falta oxigênio para o bebê durante 30 segundos, 40 segundos. E essa criança nunca vai poder andar sozinha. Mas, mentalmente, ela é plena. A limitação é física. Ou, mesmo quando a limitação é mental, vocês sabem o que acontece quando essa criança dorme? Quando ela desdobra o espírito rígido, saudável. Os cegos relatam isso. Em desdobramento, no sono, eles dizem que eles enxergam. Ou que eles enxergaram. Eu vou falar aqui muito rapidamente assim, minha experiência pessoal. A vida tranquilíssima, gravidez planejada, tudo certo na família, clima de paz. E minha filha, com 3 anos, despertava a casa aos gritos. 2h30 da manhã, 3h30 da manhã, fui para o centro espírita. Esse pânico noturno das crianças nessa idade, por que eu digo nessa idade? Porque é o auge ainda da memória, o nosso esquecimento do passado, ele vem se processando aos poucos. Dá para dizer, grosso modo, que com 7 anos, uma criança não lembra mais quem ela foi, com quem ela viveu. Mas com 3, 4 anos ela não fala do amiguinho imaginário, da amiguinha imaginária, não é imaginário para nós que nós estamos vendo. Para elas é bem real. Crianças que enxergam o vô e a avó. E assim como elas trazem memórias boas, elas também trazem as memórias que são perturbadoras. Então, se alguém aqui ou tem ou conhece crianças que têm bem pequenos, tá? Abaixo de 5 anos, que têm esse pânico, na hora que a criança dorme, o pai e a mãe podem estar no quarto ao lado, a criança está no berço, está no caminho. Se juntem na cozinha e façam o evangelho. Orem e conversem com esse espírito como se fosse um adulto. Porque quando ele desdobra, é um adulto que vem se manifestar. Então digo, olha, aconteceu o que aconteceu, ficou no passado. Esse ambiente aqui agora é protegido. Nós te amamos. Nós vamos te ajudar. Tu podes ficar tranquilo, que tudo vai dar certo. E orem falando com esse espírito. Gente, é batata. Em pouco tempo, a criança vai se acalmando. A mesma coisa com a criança que tem um gênio difícil. As mães, principalmente, sabem o que eu estou falando. A criança que é avessa à disciplina, que é contestadora todo o tempo, que é agressiva, a agressividade se mostra bem cedinho. A criança deixou de ser bebê, começou a andar, a agressividade se mostra. Tem crianças que são mais difíceis de educar. Também, oração sempre, evangelho no lar. A gente tem que, para criar uma criança, a gente tem que dar comida, calor, afeto. Né? Para criar. Cria, aí ela vinha. Mas assim a gente também cria um cachorrinho, um gatinho, um patinho lá em casa, dá comida, bota a lâmpada lá na caixinha e o bichinho vem, se cria. Vingou, como diz outro. Essa expressão do vingar se deve ao fato de que no passado recente desse país, a mortalidade infantil era muito grande. Então as famílias eram muito numerosas, ensina hoje a biologia, principalmente nos locais onde a mortalidade infantil era muito grande. Dou um exemplo, até hoje, essa mortalidade infantil é muito maior no nordeste do Brasil do que no sul. O que acontece com a taxa de fertilidade? Lá é altíssima, aqui é baixa. Do ponto de vista prático, um bebê que nasce aqui tem mais chance de vingar do que lá tinha até pouco tempo. A natureza é sábia, né? Deus está sempre criando lá, mandando espíritos do toque para cá. E a gente precisa propiciar ninho para essas crianças. Agora, deixa eu ver se eu já falei. Não falei tudo. Só um pouquinho, Zé. Autoritarismo,
investimento. Não concorda? Quem duvida e tem 2 filhos, vai comprar um material escolar agora. Uniforme, roupinha, mais tarde, festinhas. Gente, esses adolescentes se multiplicam. A menina tem 10 amigas, na hora da festa de 15 anos são 80. Não acaba nunca essa despesa. É um investimento de emoção que eu digo às mães que perderam 1 ou 2 bebês. Porque o aborto espontâneo, principalmente no início da gravidez, é bem mais comum do que a gente pensa. Só que essa mãe que estava gravidinha ali de 8 semanas, 10 semanas, ela passa por um processo de luto. E ela precisa se curar disso antes de tentar engravidar novamente. O que a gente vê na prática? Pessoas que ficam muito agoniadas, perderam o bebê, o médico diz, espera 6 meses, 2 meses depois a criatura está grávida de novo, o organismo ainda não se recuperou daquela tretagem, perde de novo, depois dá mais detalhe. E paciência, cadê? Eu acho que nessa encarnação, eu vim para desenvolver paciência. Mas não sou só eu. Nós temos muita pressa de tudo. Nós tivemos um início. Deus nos criou como espíritos. Nós já estamos aqui, andando eretos sobre 2 pernas, conversando sem nos degladiar, comprando comida, não matando por ela. A gente consegue ler. Nós temos linguagem, nós temos capacidade de entendimento para falar outras línguas, de ler em outras línguas e conversar com outros idiomas. Então nós avançamos já um bocado do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. O Espírito da Verdade diz, 2 asas, espíritas, amai-vos o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Então 2 asas levam a uma evolução. Uma é o conhecimento, é o que a gente faz aqui, a gente conversa sobre, discute, é o que a gente conversa na universidade, na escola, no treinamento, no trabalho. E a moralidade? Com relação aos pais, tem um item que é fundamental dar para as crianças. É tão fundamental quanto o leite em pó. Porém, não vende no Coque Mercados, não vende na farmácia, não vende no Imperatriz. A gente tem que produzir, que se chama exemplo. Conheci um senhor que tinha 3 meninos. Quando jovem, ele bebia, na frente das crianças, pegava um copo e dizia, isso aqui que o papai está fazendo é errado, tá? Não é para fazer. 2 dos filhos se tornaram alcoólatras. Não. As crianças prestam muito mais atenção do que naquilo que a gente faz do que fala. Às vezes, quem é pai e mãe quer sair de casa e dizer, hoje à noite a gente vai para uma festinha. A criança não dorme. E não foi dita uma palavra. É que eles têm umas antenas assim de barata. Eles pegam no ar a intenção dos pais. O pai e a mãe estão nas turras. Não dizem nada. Estou dando um exemplo aqui. A criança de repente aparece cheia de coceira, pipoca, alergia atópica. O que a criança manifesta na pele? Aquilo que ela não consegue falar. Né, lindinha? Aquilo que ela não consegue falar. Se a criança não tem vocabulário, ela vai externar isso de outra maneira. Observem aí as mães, nós de criança que tem problema de dermatite atópica, principalmente, que é aquela que não resolve com pomada, que o problema é de origem nervosa. Então, aquilo que nós não verbalizamos, as crianças percebem, captam no ar. Ora, eu não disse que quando eles dormem, desdobram o espírito adulto, que levanta e está convivendo com a gente em casa? Pode ter 1 ano e meio hoje. 2 aninhos. Mas na hora que dorme é uma moça feita, adulta. Então, os filhos são investimento de emoção, dei o exemplo do amor, que as mães e os pais sofrem, de tempo, é ou não é?
A minha mãe dizia, quando eu estava grávida, sabe qual é o conselho que minha mãe dava? Dorme. Dorme bastante. Porque tu nunca mais vai ter uma noite de sono até essa criatura grávida. Perfeito. Investimento de dinheiro. E outra tarefa, os filhos. Vocês sabem ajudante de pedreiro? Aquele cara que faz tudo, o bom. O filho é o ajudante de pedreiro da nossa reforma íntima. O pedreiro somos nós, mas o filho nos ajuda. Porque ele desafia, ele cobra, ele apresenta a necessidade todo o tempo. E a gente está ali trabalhando na reforma íntima. Então ele é ajudante de pedreiro da nossa, mas ele é o pedreiro da própria reforma íntima. Então a gente não pode projetar o futuro pelos filhos. Não, vou botar meu filho nessa faculdade. Ele vai ser engenheiro porque eu mesmo não consegui ser. Né? Nós não podemos projetar para o filho aquilo que nós não conseguimos para nós, porque esse projeto reencarnatório é dele. Nós não podemos escolher com quem a filha vai casar. Mesmo que a gente não goste muito daquele genro, normalmente as sogras gostam, mesmo que a gente não goste, a escolha é dela. E se os filhos já estão caminhando pelas próprias pernas, o nosso poder de interferência é cada vez menor. Se eles já se sustentam, eles já são maduros para fazer escolhas. E a gente pensa, meu Deus, isso vai dar desastre lá na frente. Não posso fazer nada? Não. O que a gente diz para os pais que os filhos faleceram? Seu filho, sua filha, está longe dos seus abraços, mas não está longe das suas orações. Então, orar pelos filhos também é uma necessidade para nós. Porque o dia que nós voltarmos para a Pátria Eterna, eu vou ler um trechinho aqui para terminar, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bezerra de Menezes diz o seguinte, Santo Agostinho: inteirai-vos, pais, dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprides. A cada pai lembrai-vos, e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Que cada um de nós possa responder assim: eu fiz o melhor, ao meu alcance. Eu apresentei Deus para essa criatura, eu dei desígnios, porque todo o resto radicar contra e paga. A gente se endivida e paga. Mas exemplo não tem preço, afeto não tem preço, disciplina não tem preço. O espírito que reencarna pode ser um talentosíssimo músico do passado. Deus é justo. Ele não dá talento sem estudo, não dá conhecimento sem estudo, não dá talento sem trabalho. Ele vem talentosíssimo. Se ele não for orientado, se ele não tiver disciplina e não praticar, sabem o que acontece com esse talento? Vai pelo ralo. Olhem o tamanho da nossa responsabilidade. Então, que possamos responder assim: eu fiz o melhor que eu pude. Muito obrigada pela paciência de vocês. Desculpem o adiantado. Extrapolei aí os minutinhos. Mas é isso. Dessa forma, Padre, sempre escapular à vontade. Né? Mas existe que eu usei. Mas eu queria fazer um cumprimento bem interessante, que muitos dos filhos, ao se tornar adultos, esquecem que um dia